Eu sei muito bem que você começa um bom planejamento alimentar, consegue segurar ali 2, 3, 4, 5, 6 semanas, mas chega na hora do vamos ver, cara. Chega na hora de tu consolidar os teus resultados com aquele bom planejamento alimentar que tu tinha, mas que precisa, obviamente, de tempo e de consistência, tu não consegue segurar a bronca de perdurar um bom tempo com aquele planejamento alimentar. E isso se deve porque a sua adesão ao planejamento é ruim, e eu tô para te dizer que existem 5 fatores que impactam e muito, seja positiva, seja negativamente, na sua adesão ao planejamento alimentar. Hoje eu tô aqui para te apresentar exatamente esses 5 pontos, de maneira bastante parecida com um vídeo recente que a gente publicou aqui falando sobre a adesão no planejamento de um déficit calórico, mas dessa vez, cara, esteja você em book, esteja você em cutting, eu garanto que eu vou te ajudar, e eu espero que você também me ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Se você gostar desse vídeo, por gentileza, deixa o like no finalzinho dele também. Sem muitas delongas, sem enrolação, vamos para o nosso primeiro tema de hoje, que é a manipulação do ambiente. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre isso em algum momento, mas dessa vez eu vou trazer inclusive referências para que você saiba o quanto isso pode impactar na sua vida ou não. Então, nós temos publicações como a de Feeders em 2015, que traz que indivíduos que têm mais fácil acesso a, por exemplo, legumes e verduras, ou seja, indivíduos que têm ali um mercado que tem essa disponibilidade, indivíduos que têm uma feira próximo da sua casa, tem maior tendência de realizar esse consumo de frutas e vegetais durante alguma intervenção dietética. É óbvio que a gente consegue terceirizar essa informação para dentro da nossa casa. Então, se você é uma pessoa que se propõe a, por exemplo, comer menos açúcar, mas você tem sempre açúcar em casa, e o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que se propõe a ter um maior consumo de frutas, legumes e verduras, mas ao mesmo tempo tu dificulta esse consumo, seja através de compra de vegetais que são de difícil cocção, seja através de você querer economizar muito dinheiro num vegetal que já vem higienizado, por exemplo, mas tu sabe que se você não comprar o higienizado, você não vai conseguir ter ali o consumo de vegetal na sua dieta. Todos os fatores que fazem com que você precise pensar demais sobre determinada ação devem fazer com que você tenha esse consumo dificultado na sua rotina. E é exatamente isso que esse trabalho propõe pra gente. Além disso, diferentemente do que vários charlatões propagam por aí, a mera informacional, ou seja, o fato de você saber que, por exemplo, o brócolis tem fibra alimentar, não faz com que você esteja mais apto a consumir esse brócolis com maior frequência e maior volume. Muitíssimo pelo contrário. O que tende a acontecer é uma mudança muito pouco ou nada significativa, ao mesmo tempo em que, se tu consegue facilitar esse ambiente, tu consegue, obviamente, então facilitar esse consumo também. Partindo do pressuposto que a gente tem essa informação a partir de agora, é razoável imaginar que é muito mais fácil uma pessoa que não sabe os benefícios do brócolis, mas que tem ele próximo de si, no seu ambiente, vai ter um consumo maior do que a pessoa que sabe que o brócolis é um alimento fantástico, hipoteticamente falando, não tem nada de muito especial nele, mas é um bom alimento. Mas é muito mais fácil dessa pessoa que tem essa informação, mas que, por exemplo, tem a fonte mais próxima para a compra de brócolis dela, a, sei lá, 30 minutos de distância da casa dela, provavelmente ela não vai consumir, mesmo sabendo que é um alimento excelente. Então, manipule seu ambiente, seja para alimentos que você queira reduzir o consumo, especificamente aqui minha recomendação, os ultraprocessados, alimentos hiperpalatáveis, mas se cozinha açúcar, em sódio, em gordura, alimentos que tendem a fazer com que o seu consumo calórico acabe se excedendo de uma maneira mais significativa, e ao mesmo tempo tu aumente o consumo de alimentos in natura, minimamente processados, que são predominantemente frutas, legumes, verduras, cereais integrais, laticínios, preferencialmente desnatados, como por exemplo leite desnatado, iogurte desnatado também. Tudo isso deve fazer com que você melhore e muito a qualidade da sua alimentação. E segundo ponto, a gente tem que falar sobre o sono de novo, galera. Afinal de contas, nós temos publicações um tanto quanto curiosas, como essa daqui de Crazy de 2022, que diz pra gente que o fato de uma pessoa acordar muito tarde ou passar muito tempo na cama, ter uma pior qualidade do sono como um todo, reduz bastante as chances desse indivíduo de cumprir recomendações de atividade física, que hoje são de mais ou menos 300 minutos por semana. Mas essa informação burocrática dos 300 minutos por semana não é que vocês devem levar em consideração. O fato aqui é que o nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente, e a partir do momento em que ele percebe que existe uma fadiga a nível geral no nosso organismo devido a essa falta de sono, o nosso corpo tende a nos poupar energeticamente falando, e isso deve fazer com que então nós tenhamos o menor gasto calórico durante o dia, uma menor motivação para exercício. Então, o fato de você dormir bem já começa a impactar a sua vida na parte de atividade
atividades em si. E obviamente a gente também tem fatores que são correlacionados com um aumento da fome e um aumento do consumo calórico em indivíduos que dormem pouco também. Ora, isso impacta diretamente também no seu comportamento alimentar, afinal de contas, se a gente está partindo do pressuposto que as pessoas comem mais calorias como um todo, essa tomada de decisão também deve ser direcionada para alimentos hiperpalatáveis. Alimentos esses, a gente acabou de comentar, mais ricos em gordura, em sódio e açúcar. Gordura e açúcar, especificamente, têm as suas calorias e a junção de 2 ou 3 desses componentes em um só alimento deve fazer com que você aumente muito o seu consumo, afinal de contas são alimentos que trazem muita recompensa e pouca saciedade, fazendo com que você faça igualzinho tu faz com o bis e fique impossível tu comer um só. Então é muito importante que você minimize esse consumo e obviamente uma das maneiras mais fáceis e automáticas de você reduzir esse consumo é justamente tu conseguir reduzir processos que impactam negativamente no seu sono e aumentar processos que impactam positivamente no seu sono, como a higiene do sono que vocês muito bem já conhecem. Um terceiro fator importante que muita gente torce o nariz é monitorar o peso corporal. Muita gente diz que isso pode ser bastante contraproducente, mas a verdade é que o monitoramento de peso tem inúmeros trabalhos com uma correlação direta com o sucesso na redução de peso corporal e no prolongar dessa redução de peso corporal. Então, uma das publicações mais famosas da Burke de 2011 traz para a gente que esse monitoramento de peso está consistentemente associado à perda de peso. Indivíduos que se pesam diariamente ou semanalmente têm maior sucesso em perder peso e evitar o reganho de peso. Wing e Buttrin, de 2006 e 2007, nos traz que a autopesagem é um componente chave para a manutenção de perda de peso corporal e ajuda, ponto importantíssimo para vocês saberem, na autorregulação e na detecção precoce de ganhos de peso pequenos. Pessoal, um fator muito comum. Épocas festivas, como por exemplo, especificamente Natal e Réveillon, mas também períodos, a gente está batendo na porta da Páscoa, período de Carnaval agora. Muita gente, em momentos como esse, prefere fazer o seguinte: não, eu não vou me pesar, porque, pô, eu devo ter engordado, e aí a pessoa perde a dimensão. E o fato de ela não se pesar faz com que ela fique com uma certa liberdade extra, afinal de contas, ela não tem corrigir rota nenhuma, então ela se permite continuar naquela mesma rotina que ela vinha anteriormente, e isso vai fazendo com que ela negligencie cada vez mais o processo. Ao mesmo tempo em que a pessoa que faz a pesagem, das duas uma, ou ela percebe que esse impacto nem foi tão grande assim, e ela estava se assustando à toa, ou ela percebe que o impacto foi significativo, mas que obviamente ela tem uma tomada de decisão a ser feita, então ela vai buscar melhorar os hábitos dela, melhorar o estilo de vida, e obviamente isso não vem de compensação, períodos de jejum prolongados ou coisa parecida, não é necessário, mas simples fazer a pessoa conseguir retomar a rotina dela já é um baita de um ganho. Então esse monitoramento é importantíssimo. Obviamente você não precisa virar um maníaco da balança e pesar de maneira diária, mas se pesar ao menos aqui uma vez por semana, por exemplo, pode ser bastante benéfico para que tu consiga sustentar esse resultado, permitindo um automonitoramento de si mesmo e permitindo com que então esse resultado chegue de maneira mais eficiente. Um terceiro fator é ter um acompanhamento próximo, pessoal. Nós também já sabemos através de algumas publicações que este acompanhamento através de um profissional ou através de alguém, eu vou mostrar isso para vocês, é muito importante para essa melhora. Então, a publicação de Sharman de 2000, por exemplo, traz que interações de maneira geral de suporte são um dos fatores conhecidos por aumentar a adesão a intervenções dietéticas. Burke, novamente, de 2011, traz que o automonitoramento que a gente acabou de falar, como por exemplo através do próprio peso, ou mesmo um automonitoramento de um diário, ali onde tu escreve o que você come, o que você treina, é um fator extremamente importante no processo, mas a adesão a esse monitoramento, o fato da pessoa continuar fazendo aquilo, tende a cair conforme as frequências das sessões, ou seja, os encontros com o profissional vão caindo também. E, obviamente, para além do encontro com o profissional, o suporte social, como por exemplo do nosso cônjuge, do nosso amado, da nossa amada, também deve permitir com que a gente tenha melhores resultados dentro desse processo. Na minha consultoria, por exemplo, eu prefiro ter um acompanhamento semanal com a maioria dos meus pacientes, ainda que alguns eu trabalho de maneira quinzenal, mas não passa disso, e é justamente baseado nessas publicações aqui. A gente já sabe que a maior taxa de sucesso das pessoas em relação à melhora da composição corporal provém justamente desse acompanhamento. Então, meus pacientes toda semana me encaminham o peso corporal, eu mando um questionário automático para que isso venha a acontecer, como também a frequência de refeições livres, como é que está a dieta, se precisa de algum tipo de alteração, como é que está a frequência de treino aeróbico, treino de força. Normalmente, a pessoa pode até estar um pouco mais largada ali da vida, mas o fato de ela saber que semana que vem ela tem que responder aquele questionário, permite com que ela então consiga manter um engajamento maior nesse processo. Inclusive, jabazinho, ó, consultoria aqui no QR Code de cima, é só
dá um clique aqui com o celular que tu cai direto em contato com a minha equipe. Em quinto lugar, mais ou menos importante, cuidado com o exagero na flexibilidade alimentar. A gente passou muito pela onda da dieta flexível, né, onde basicamente tu precisava contabilizar somente macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura e se virar baseado nisso. Obviamente isso tem o seu ponto positivo, porque, por exemplo, tu não consegue fazer uma dieta com uma quantidade de gordura moderada se tu ficar comendo pizza o dia inteiro, ao mesmo tempo em que eu posso imaginar que se você viver de açúcar ou whey protein, tu vai ter carboidrato e proteína de uma maneira aqui encaixável dentro de macronutrientes. Então, muito cuidado com isso, não somente pelo fator de qualidade alimentar, mas por outros dois fatores. O primeiro deles é essa rigidez excessiva, até partindo do pressuposto de que, por exemplo, uma maçã ou uma banana ou qualquer fruta, ela vai ter a sua variação de acordo com plantação, de acordo com o clima, de acordo com o solo, de acordo com a região do país. Então, não vale definitivamente a pena tu ficar mensurando se são 75 ou 90 gramas de banana, cara. Tu não precisa ficar cortando a bundinha da banana para tu conseguir comer uma fruta em paz. E um segundo ponto importante também sobre essa questão de exagero de flexibilidade é que o consumo excessivo de alimentos hiperpalatáveis, como esse que a gente acabou de comentar, ricos em gordura, sódio e ou açúcar, tende a fazer com que o nosso paladar comece a aceitar menos alimentos saudáveis. Então, aquela fruta que em algum momento era um alimento que te satisfazia, era um alimento com dulçor, era um alimento com um paladar que te agradava, agora já não cumpre mais esse papel. Por quê? Porque tu começou a ter na sua rotina alimentos como Nutella, doce de leite, que tu começou a encaixar, cabia dentro dos seus macronutrientes, mas isso começou a impactar negativamente teu paladar e começou a impactar negativamente dentro desse consumo de alimentos mais saudáveis. Então, partindo desse pressuposto, é importantíssimo que você não tenha esse excesso e também que você consiga se perceber dentro desse processo. Então, se tu está percebendo que isso está impactando negativamente, muito cuidado, é hora de dar um passinho para trás. Em contraste disso, se tu percebe que isso mais te ajuda, então se tu sabe que tu tem ali, por exemplo, uma colher de doce de leite depois do teu almoço, isso permite com que você tenha mais vontade de consumir ali vegetais, porque tu sabe que vai ter uma sobremesa massa, beleza, show de bola, isso é um comportamento individual de cada um, mas é importante que você tenha muita atenção com isso e, obviamente, mesmo que isso te ajude, evite exageros, evite a questão de muita frequência desse consumo de alimentos hiperpalatáveis. E com isso a gente fecha a nossa lista de 5 fatores que impactam na sua adesão ao planejamento alimentar: a manipulação do seu ambiente, o cuidado com o seu sono, o monitoramento do peso, um acompanhamento próximo e um não exagero na flexibilidade. Novamente, tudo isso é levado muito em consideração na minha consultoria, então se você tem interesse, QR Code está aqui em cima de mim. E se você gostou desse vídeo, por gentileza, like por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve e fui!